nós estamos recebendo ao vivo em nossos estúdios Raimundo Neiva. Ele é ex-piloto de aviação comercial e atualmente é empresário no ramo da aviação. Dentre outras qualificações, ele possui cursos de prevenção pela CENIPA e segurança operacional pela ANAC, e também é instrutor de voo e piloto de helicóptero. O assunto é sobre a questão das quedas de aviões. Restos de pássaros foram encontrados nas turbinas desse Boeing 737, recuperadas da explosão que deixou 170 mortos na Coreia do Sul no final de dezembro de 2024, voo que revelou um relatório preliminar das investigações do acidente. Essas questões relacionadas a acidente com pássaros são uma das principais causas dessas quedas de aviões, e o que pode fazer o piloto com relação a essas situações? Bom, de uma maneira geral, pássaros, né, na maioria das vezes não, digamos assim, derruba aviões, né? Mas pode sim contribuir para que isso aconteça, né? Fazer uma análise de um acidente cuja investigação está em curso, não é assim responsável, né? Porque tem muitos outros fatores que nós desconhecemos. Então a gente não pode fazer uma análise baseada na mídia, nas informações que se recebe da mídia, né? Há que se fazer pra você ter uma ideia, um trabalho de investigação desse, ele demora mais de um ano, envolve uma equipe muito grande, uma equipe de engenheiros, pilotos, mecânicos, psicólogos, médicos. Então essa equipe aqui, ao final de um ano, mais de um ano normalmente, no mínimo um ano, é que vai dizer as prováveis causas que levaram àquele acidente. Então assim, mas repito, na maioria das vezes trata-se de falha operacional, né? Naturalmente, no caso específico de pássaros, né, que está falando aí, tem um caso muito famoso que é o do Rio Hudson, né, que foi causado principalmente por pássaros, né? Como no caso, você já falou da questão das investigações, como as medidas de segurança podem ser importantes para prevenir essas quedas? As medidas de segurança na aviação, que servem para mitigar o risco, elas são assim, ela é o principal pilar da segurança de voo, né? Então, na aviação isso é tudo, né? E se você observar, o que diferencia o transporte aéreo dos demais meios de transporte são exatamente as medidas de segurança, que são assim até exageradas, né? E extremamente conservativas, né? Então são exatamente essa conduta, esses procedimentos que começam desde a fabricação da aeronave, né? A sua manutenção, a sua utilização e principalmente o treinamento, ele é todo fundamentado, baseado na prevenção. Então é isso que faz a segurança de voo, né? Porque o avião por si só, ele é, vamos dizer, perigoso, né? Porque é uma máquina que está voando, né? Uhum. Então, para que ele seja mais seguro, como de fato é, do que um carro, né? Ele vai ter que tem que haver medidas de segurança extremas, né? E tem que ser seguidas para que de fato ele seja mais seguro do que um carro. E é o que de fato acontece na maioria das vezes, né? Porque dizem que você estando num avião, as chances de você morrer são mínimas do que você falecer no trânsito. As estatísticas mostram isso, né? Sim. Só tem um meio de transporte mais seguro do que o avião, que é o elevador. Eu queria falar de um tema que com certeza você já presenciou, com relação à psicologia dos passageiros e os tripulantes, que com certeza já passaram por aquela situação complicada, aquela situação de turbulência, de pânico também. De pânico. Eu queria que você falasse como é que isso afeta a psicologia desses passageiros, desses tripulantes, diante das quedas dos aviões, tanto com relação a você presenciar na TV essas quedas, como também você passar por essa situação.
Como você avalia essa situação? Falar de psicologia é uma coisa mais complexa, né? Porque a pessoa normalmente, o leigo, normalmente ele lembra da aviação quando há acidentes. Salvo aqueles que gostam da aviação e tal. Mas normalmente, então, isso está intrinsecamente ligado, né? A aviação com acidente, a pessoa está no avião, aí tem uma turbulência, que no princípio não é nada demais a não ser o desconforto, né? E já, claro, já faz associação com o acidente que ele leu no passado, né? Em algum momento, né? E sem falar que, por exemplo, você está vindo digamos, de São Paulo para Teresina, chega aqui, a aeronave não pousa, arremete, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e aí vai para Fortaleza. Não, então, remete que vocês não dá para pousar, não é que se arremeteu, é porque não deu para pousar, é porque não deu para pousar. Então é muito comum. E vai ser comum agora, principalmente, né, a partir de maio, por ali, né? Acontece muito aqui, né? Então a aeronave chega aqui, não consegue pousar, vai para Fortaleza na maioria das vezes, né? Isso causa um desconforto. Teve um caso recente agora da aeronave que teve um probleminha na pista, a aeronave foi desviada para Petrolina. Então, assim, falando da psicologia na cabeça do passageiro, aquilo não é só, para mim, é apenas desconfortável, porque você tem seus compromissos e vai ter que adiar os compromissos, né? Mas para os passageiros, ele acha que a vida dele está em risco. Não é assim que eles pensam? É verdade. Na verdade, a vida dele está sendo responsavelmente preservada. Você falou durante o seu comentário que as principais situações que levam à queda são induções humanas. Que situações são essas? Percentualmente, né? Estatisticamente, melhor dizendo, em torno vai depender do segmento da aviação, mas geralmente mais de 70% dos casos são falhas humanas, né? O que eu disse é que as falhas humanas, elas nem sempre são provocadas unicamente pelo piloto, né? Muitas vezes ele é induzido ao erro, né? E para dizer especificamente um caso é complicado, né? Mas há situações em que podem levar o piloto a errar. Então, o que a investigação busca é corrigir o que levou o piloto a errar, porque ninguém erra porque quer, na maioria das vezes, né? A quase totalidade das vezes ninguém erra porque quer. Mas há casos em que você pode ser levado a um erro. Então, o que a investigação procura é anular esse evento que induziu o piloto ao erro, né? No trabalho de investigação, como eu falei, entram diversos fatores: psicológico, médico, operacional, conhecimento, enfim. A saúde mental também. A saúde, o piloto, ele tem que fazer uma inspeção de saúde, aí depende de cada nível de piloto. Esse preparo com relação à saúde mental antes de... Sim, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Teve um caso, o piloto ele faz uma inspeção de saúde a cada 6 meses, a cada ano, a cada 2 anos, dependendo do segmento da aviação, dependendo do avião que ele voa, do tipo de avião, das condições que ele voa. Às vezes a cada 6 meses ele faz inspeção de saúde, da idade, né? E houve um acidente na Alemanha, todo mundo deve se lembrar, acho que uns 8 anos atrás, em que um dos pilotos, no caso foi o primeiro oficial, jogou o avião nas montanhas. Teve um surto lá e pegou o avião e jogou nas montanhas, um avião com quase 200 passageiros, né? A partir daquele momento, quando a investigação concluiu que essa foi a causa do acidente, então os exames médicos dos pilotos no mundo inteiro já mudaram. Eles passaram a dar mais ênfase ao aspecto psicológico, porque pessoas desequilibradas têm em qualquer atividade. Claro que a aviação não seria exceção, né? Então passou-se a ter mais atenção a este fato. Então, nos exames que a gente renovava, passou a ter um exame psicotécnico, um psicológico específico para detectar qualquer eventual desvio. Então, assim, o que eu digo, sempre que há um acidente, normalmente há uma alteração de procedimentos para evitar aquele acidente, se ele contribuiu para o acidente, se aquele evento contribuiu para o acidente. Emanuel Lucas. O senhor acredita que
as quedas de aviões no futuro possam ser previstas, pode ser prevenidas, porque a gente não tem um número assim exorbitante ano após ano? É muito difícil, né? Porque aí vai entrar a inteligência artificial, né? Que está cada vez dominando mais o mundo, né? Mas até vamos falar assim do presente, né? A segurança da aviação, particularmente da aviação comercial, ela melhorou muito com o aperfeiçoamento dos treinamentos, né? Então, assim, deu-se muita atenção ao trabalho em equipe, ao gerenciamento de equipe, tem curso voltado para isso. Então, eu acredito que nos próximos 10 anos, os investimentos continuarão sendo nesse sentido, né? De preparar cada vez mais os tripulantes. Cada vez mais as aeronaves serão mais automatizadas. Sim. Elas tiveram uma automação significativa nas últimas 3 décadas, né? E elas serão mais automatizadas ainda, certo? Então, assim, mas o que deverá acontecer e o que aconteceu? O maior conhecimento, né? Então, o avião voa sozinho, mas você tem que ter um treinamento maior, você tem que ter um conhecimento maior, entendeu? Cada vez mais. Então, acredito que isso vai continuar sendo, até chegar uma hora que o piloto vai apenas atrapalhar o voo, né? A cabine estará vazia, né? Só com os tripulantes.